Oh yeah! Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos trazer uma curiosidade. Se inscreva no canal, dê o like. Muito obrigado. No mundo de hoje, poucos mistérios permanecem tão inexplicáveis quanto a morte. Um assunto que tem deixado perplexa e dividido a nossa sociedade há milhares de anos. Algumas culturas e religiões descrevem uma vida após a morte onde as almas passam entre reinos etéreos, enquanto outras concebem da morte como pouco mais do que uma queda repentina no nada. Quase universalmente, a morte é um grande desconhecido aguardando todas as coisas vivas no final da existência. Então, o que realmente acontece quando você morre? Após a morte, o corpo passa por uma cascata de mudanças físicas, em grande parte dependentes do tempo, localização e causa da morte. O processo normalmente começa com uma perda total da respiração, função cardíaca ou neurológica. De uma forma ou de outra, o coração para de bater. A respiração para completamente o cérebro, uma vez privado de oxigênio, começa a desligar. Na primeira hora após a morte, os músculos de todo o corpo começam a relaxar, entrando em um estado conhecido como flacidez primária. Logo, a pele fica pálida e a temperatura corporal cair para combinar com o ambiente circundante. Dentro de umas 6 horas, os músculos e as articulações ficam rígidos, começando com os pequenos músculos da face, que normalmente marcam o início do rigor mortis. À medida que os sistemas que governam o corpo físico param, toda a atividade elétrica termina em o cérebro e o conteúdo da mente são perdidos permanentemente. Uma vida inteira de memórias, conhecimento e experiências parecem desaparecer. De certa forma, a morte de uma pessoa é semelhante à falha sistemática total de um computador, a menos que as informações desse computador sejam armazenadas em outros lugares, seu conteúdo não existe em nenhum outro mundo ou dimensão. Quando o hardware de um computador para funcionando, seu conteúdo desaparece para sempre. O cérebro humano pode funcionar de maneira semelhante, o que leva muitas pessoas a se perguntarem: e nossas vidas perdem todo sentido e significado no momento da morte? As tradições religiosas apresentam diversas hipóteses opostas que negam a aparente falta de sentido de interpretações estritamente científicas da morte. Por exemplo, muitos sistemas de crenças considerar o significado de nossas vidas na Terra, concebendo os humanos como seres dualistas, com corpos materiais, espíritos imateriais ou almas. No momento da morte, o físico, o corpo pode perecer completamente, mas muitas religiões acreditam que nossas almas não físicas continuam a existir. Se os humanos são seres verdadeiramente dualistas, possuindo corpo e alma, o que se torna de nossas almas desencarnadas após a morte? Como nossas vidas fugazes na Terra influenciam nosso potencial jornada eterna além do túmulo? Nas tradições cristãs, 2 ou às vezes 3 reinos da vida após a morte, céu, inferno e purgatório, aguardam todas as almas como compensação por seus feitos terrenos. No momento da morte, a alma deixa o corpo físico para ficar diante de Deus e receber o julgamento divino. De acordo com a vontade de Deus, pessoas boas e justas são entregues céu, enquanto as pessoas injustas, bem como aqueles que rejeitam o amor de Deus, devem passar uma eternidade em inferno. Todas as outras almas, incluindo os pecadores que depositam a sua fé em Deus, viajam para um reino de punição chamada purgatório, onde eles são expurgados de seus pecados e eventualmente recebidos no céu. Embora o céu e o inferno sejam descritos na Bíblia como lugares físicos, muitos cristãos interpretar os reinos da vida após a morte como a experiência subjetiva de Deus. Pessoas no céu experimentam o amor eterno de Deus, enquanto as pessoas no inferno sofrem para sempre na ausência de Deus. Conceitos como céu e inferno são compartilhados pela maioria das religiões abraâmicas, incluindo o cristianismo, islamismo e judaísmo. Entre eles, o Islão é talvez o mais descritivo. Nas tradições islâmicas, a vida após a morte é conhecida como aquilo que começa quando a alma é retirada do corpo por Azrail, o anjo da morte. A alma é então testada nos ensinamentos do Alcorão por 2 embaixadores de Allah, o Deus onipotente de todas as coisas. Os crentes no Alcorão são admitidos a um paraíso chamado Jannah, enquanto os incrédulos são punidos em Jahannam, forçados a usar vestes de fogo e mergulhadas em água fervente. Quase todas as principais religiões estabelecem conexões entre a vida após a morte e as ações de alguém na Terra.
Pessoas que fazem coisas boas normalmente são recompensadas por seu virtuosismo, enquanto as pessoas que fazem coisas ruins recebem algum tipo de punição. No entanto, as principais religiões discordam sobre a noção de uma vida eterna após a morte. Enquanto o abraâmico, as religiões criam uma divisão clara entre a vida na Terra e a vida após a morte. Algumas tradições orientais veem a vida e a morte como estágios semipermanentes de um grande ciclo cósmico. Por exemplo, os ensinamentos budistas giram em torno da reencarnação, um processo cíclico através do qual almas não físicas renascem como outras entidades vivas ao longo de suas vidas infinitas. As almas acumulam atributos morais ou karma com base em como viveram suas vidas. A cada ciclo de vida, o bom karma aproxima as almas do nirvana, um estado de ser superior ou iluminação que liberta as almas do samsara, o ciclo interminável de vida, morte e renascimento. As interpretações hindus da morte e da vida após a morte compartilham muitos conceitos fundamentais com o budismo, incluindo o samsara e o acúmulo de karma ao longo de múltiplas vidas. As tradições hindus relacionam o processo de vida e renascimento para usar um novo conjunto de roupas. O corpo físico muda, mas a essência do eu, conhecida como Atma, permanece na próxima vida. Entre a morte e a reencarnação, quando o Atma está despido, ele se afasta do mundo físico. Em uma jornada traiçoeira pelo reino de Yama, o deus hindu da morte. No final do seu longa jornada, o Atma é julgado por Yama e reencarna em um novo corpo, talvez um pássaro, um bug ou outro ser humano. Repetidamente, o Atma morre e renasce até que, finalmente, alcança a emancipação final ou moksha, que significa vida eterna. Fora das principais religiões do mundo, existem milhares de sistemas de fé únicos, cada um com uma perspectiva distinta sobre a vida após a morte. A antiga religião persa do Zoroastrismo, uma das religiões organizadas mais antigas do mundo, descreve uma ponte estreita que as almas desencarnadas devem atravessar para entrar na sua versão do paraíso, conhecida como Casa da Canção. Em algumas religiões tradicionais africanas, as almas dos mortos permanecem ligadas aos seus familiares. Como antepassados espirituais, em alguns casos, renascem nas suas famílias como crianças recém-nascidas. Estas tradições religiosas oferecem uma série de futuros para as almas que partiram, no entanto. A ciência e a filosofia secular lançaram dúvidas sobre a existência de uma alma no corpo humano. Os primeiros filósofos consideravam a alma humana como um fato anatômico, mas a alma em grande parte desapareceu dos textos acadêmicos quando o cérebro foi identificado como a fonte de nossa atividade fisiológica, processos e funções cognitivas. Assim, a mente substituiu a alma como a força primária por trás da razão humana, da cognição e do livre-arbítrio. No entanto, os conceitos da alma e da vida após a morte ainda são metáforas úteis para a psicologia humana e a consciência individual. No momento da morte, espíritos literais podem ou não surgir de nossos corpos. De qualquer jeito, os humanos podem experimentar alguma forma de existência post-mortem, mesmo que apenas por alguns segundos. Estudos recentes detectaram padrões de ondas rítmicas, como aqueles medidos durante o sonho ou meditando, em cérebros que sofreram cessação cardíaca ou respiratória. Adicionalmente, muitos indivíduos que sobrevivem a eventos de quase morte relataram experiências profundas, incluindo sensações auditivas e visuais, enquanto oscila à beira do abismo. Algumas pessoas encontraram luzes brilhantes e alucinações, enquanto outros passaram por experiências fora do corpo, durante o qual seus espíritos pareciam separar-se de seus eus corpóreos. A atividade cerebral pós-morte dificilmente prova a existência de uma vida após a morte, mas levanta questões sobre o subjetivo e experiência da morte. Mais importante ainda, expõe lacunas no nosso conhecimento da psicologia humana, consciência e o grande além. Precisamente de que forma a existência post-mortem leva a um mistério conhecido apenas pelos mortos e moribundos, como um sonho ou uma experiência de quase morte. As qualidades da existência pós-morte podem ser exclusivas de cada indivíduo. Eles podem até se assemelham a uma ou mais interpretações religiosas da vida após a morte. No entanto, há pouco conhecimento concreto que possamos extrair dessas visões fugazes do além-túmulo. Por mais curiosos que sejamos para descobrir o que nos espera no além, nossa compreensão da vida após a morte pode sempre ser limitado à nossa fé, à nossa espiritualidade e à nossa imaginação coletiva.